Rapidinho como que eu resolvi essa questão. Eu preciso achar a corrente neste ramo e a tensão neste resistor aqui. Eu tenho duas fontes independentes, aqui a fonte de corrente e a fonte de tensão. Então vou usar o teorema da superposição, que é, eu vou isolar a fonte de tensão e calcular a contribuição da fonte de corrente neste ramo. Depois eu vou isolar a fonte de corrente e calcular a contribuição da fonte neste ramo. E vou somar as duas. Calculando a contribuição da fonte de corrente, eu vou curto-circuitar a fonte de tensão. Para calcular a contribuição da fonte de tensão neste ramo, eu vou abrir a fonte de corrente. Então, fonte de corrente abre, fonte de tensão curto-circuita. Bem, aqui não é uma fonte de corrente, então vou colocar uns sinais aqui, só para me ajudar. Ó, positivo, negativo. Né? Aqui a corrente deve circular nesse sentido, vou colocar aqui positivo, negativo. Positivo, negativo. Aqui também positivo, negativo. Aqui também vou colocar positivo, negativo. Vou considerar isso, é convenção. Então vou calcular primeiro a resistência equivalente 1. Já de cara, eu já estou vendo que a corrente chega nesse nó e divide entre estes dois aqui. Esses dois estão em paralelo. Então vamos lá, resistência equivalente 1 é igual a R2 em paralelo com R4, que é igual a 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 18 sobre 9, 2 ohms. Agora, estes dois estão em série com esse R1. Então, vamos lá, resistência equivalente 2. Isso aqui é resistência equivalente 1. É igual a R1 mais resistência equivalente 1, que é igual a 2 mais 2, que é igual a 4 ohms. A resistência equivalente 3, que é essa, em série com essa. Então, isso tudo aqui está em paralelo com R3. Então, vamos lá. Então, é a resistência equivalente 2 em paralelo com R3, que é igual a 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4, que é 8 sobre 16 sobre 8, que é igual a 2 ohms. Então, a resistência que a fonte de corrente está enxergando é 2 ohms. Então, vamos calcular qual que é a tensão aqui nesses terminais da fonte de corrente. Tensão, vou chamar de VR3, porque essa tensão está pegando R3. Então, vou chamar de VR3. VR3 é igual a resistência equivalente 3 vezes a corrente da fonte, vezes 1, né? 18 amperes e 1. Então, resistência equivalente 3, 2 vezes 18, que é igual a 36 volts. É a tensão daqui para cá. Então, se a tensão daqui para cá, eu já vou calcular a corrente
no resistor R3. Essa corrente no resistor R3. Ou melhor, eu já tenho a tensão daqui até aqui, né? Daqui até aqui. Então já vou calcular esse IR1 aqui. Vou considerar que daqui para cá eu tenho 36 volts. Então já vou direto aqui nesse IR1 aqui. Vou chamar aqui de IR1. Então, IR1 é igual a VR3 dividido por R1. Desculpa, por R1 não. Por esse ramo todinho aqui, ó, daqui até aqui, que é a resistência equivalente 2. Então, VR3 36 dividido por 4, resistência equivalente 2 é 4, é igual a 9 amperes. Então, IR1 eu sei aqui que é 9 amperes. Então, vamos calcular o que é o VR1. VR1 é daqui para cá. Eu sei que a corrente aqui é 9 amperes, então VR1 é daqui para cá. Então, vamos lá. O VR1 é igual a R1 vezes IR1, que é igual a 2 vezes 9, que é igual a 18 volts. Então, VR1 é 18 volts. Agora vamos fazer uma soma aqui, ó. Vamos usar o teorema das malhas aqui, ó. Daqui para cá é 36. Daqui para cá é o que eu quero calcular e daqui para cá é 18. Então vamos fazer nesse sentido aqui, ó. Então, se entra no polo negativo, é negativo. Ó, menos, esse aqui é o VR3, menos VR3, menos VR3. Agora aqui é mais R4, né? Mais VR4. Eu coloquei isso não, então mais VR4, que é o que eu quero. Mais VR1. É igual a 0. Então, menos VR3, que é 36, menos 36, mais VR4, que eu não sei quanto que é, mais VR1, que é 18. 18 é igual a 0. Então, VR4 é igual a 36 menos 18, que é igual a 18 volts. Achei a contribuição da fonte de corrente. Essa tensão daqui para cá é 18 volts. Agora vamos para a contribuição da fonte de tensão. Vamos ver como é que está isso aqui, ó. Esse aqui é aberto, então já vi aqui que este aqui, ó, desculpa aí a gravação. Este está em série com esse. Então vou chamar aqui de resistência equivalente 1 é igual a R1 mais R3, que é igual a 2 mais 4, que é igual a 6 ohms. 6 ohms. Agora vamos ver, essas aqui estão em série, só que essas duas aqui estão em paralelos com R2. Então eu vou fazer essa equivalente paralelo com R2. Vou chamar de R equivalente 2 é igual a R2 em paralelo com R equivalente 1, que é igual a 3 em paralelo com R equivalente 1. 3
vezes 6 dividido por 3 mais 6, que é igual a 18 sobre 9, que é igual a 2 ohms. Então, essa resistência equivalente desse em paralelo com esse, 2 ohms. Então, agora está fácil, né? Esse. Então, vamos calcular a resistência equivalente total, então, que é o R4 mais essa resistência equivalente. Vou chamar aqui de resistência equivalente 3. É igual a R4 mais resistência equivalente 2, que é igual a 6 mais 2, que é igual a 8 ohms. Beleza, 8 ohms. Então, se essa fonte ela está enxergando 8 ohms, então vamos calcular a corrente nesse ramo aqui. É a corrente da fonte. Aqui não vai para cá, então a corrente da fonte. Então, essa corrente da fonte, né? Vou colocar um sinal aqui, a convenção, eu vou chamar aqui de IR4. IR4. Então, o IR4, que é a mesma corrente da fonte, é tensão da fonte, V1, sobre a resistência que a fonte está enxergando, sobre a resistência equivalente 3, que é igual a 32 sobre 8, que é igual a 4 amperes. Então, a corrente aqui, 4 amperes. Então, vamos ver qual que é a tensão aqui. Vou chamar de VR4. VR4 é R4 vezes IR4, que é igual a 6 vezes 4, que é igual a 24 volts. VR4, 24 volts. Então, já vamos fazer aqui direto. Eu já tenho a contribuição da fonte de corrente, que é 18 volts. Tenho a contribuição da fonte de tensão, que é 24 volts. Então, vamos ver aqui. A tensão, vou chamar aqui de VR4 total. Vai ser igual a 18 volts. 18 volts mais 24 volts, que é igual a 42 volts. Agora, só um detalhe. Eu chamei aqui de positivo, por convenção minha. Positivo, negativo, positivo, negativo. O voltímetro, na figura, ele está indicando positivo aqui. Tá? Positivo, negativo. Então, ele vai ficar com valor negativo. Voltímetro de corrente contínua. Eu vou colocar aqui, ó, o VR4, vou colocar aqui do voltímetro, é igual a menos 42 volts. Já achei uma resposta. Agora vamos calcular a corrente. A corrente IR4, se eu tenho a corrente aqui, ó, eu vou chamar de IR4 total. Corrente não é tensão sobre resistência? Então, é o VR4 total sobre R4. Então, menos 42 sobre menos 42. Eu vou colocar aqui o sinal positivo, depois eu inverto, porque primeiro eu estou usando esse R4 que eu achei, VR4 total aqui. 42 sobre 6, que é igual a 7 amperes. Pronto. Como o amperímetro também, a entrada dele está aqui, está simbolizando positivo aqui, então o IR4 total, vou colocar aqui do amperímetro,
é igual a menos 7 amperes. Está aqui a resposta. Letra C, menos 42 volts, menos 7 amperes. É isso aí.